Pronto? Tá. Vamos continuar aqui. Então, para Piaget, esses processos de conhecimento, né, que vão envolver dois processos, que é a assimilação e a acomodação, que por vezes são simultâneos, a gente nem se dá conta que está acontecendo. O que é assimilação? A assimilação é a capacidade de tomar um conhecimento novo. Eu vou assimilar um conhecimento a algo novo. Eu vou incorporar um objeto novo, uma ideia nova, um esquema. São estruturas que já construídas ou já consolidadas pela criança, né? 1 e 1, 1 mais 1 são 2. E aí a criança vai assimilar aquele processo. A partir daquele processo de assimilação, ela vai aprender. A acomodação é a tendência do organismo de ajustar-se a um novo objeto e assim alterar os esquemas que são adquiridos, a fim de se adequar a esse objeto assimilado, né? Eu vou me acomodar a esse objeto. O que isso quer dizer? Como esses processos são simultâneos, a gente às vezes nem percebe que eles estão acontecendo. Eu vou assimilando novas estruturas, novos processos, aqueles processos eu vou acomodando e eu vou gerando conhecimento. 1 mais 1 são 2. A criança acomodou, ela aprendeu a fazer esse tipo de somatório mais simples. Mas aí, quando ela vai para uma outra sala, posteriormente, ela já vai aprender novos cálculos e vai gerar um desequilíbrio, né? Para Piaget, o desequilíbrio é necessário, são ações desafiadoras, atividades desafiadoras que o educador vai propor, ou seja, para que a criança ela saia dessa zona de conforto, porque ela já aprendeu, já acomodou, e aí ela vai, através desse desequilíbrio, aprender algo novo, a possibilidade de que venha algo novo. E aí a criança vai chegar numa outra série e vai dizer assim, não, agora não é mais só mais um, que são 2, né? A gente vai agora subtrair, a gente vai dividir, vai multiplicar, e aí vão acontecendo novas assimilações e novas acomodações, e assim a criança vai aprendendo, né? De acordo com Piaget, apenas a acomodação vai promover a descoberta, né? Porque eu vou descobrindo algo novo, entenda que a criança ela é ativa nesse processo, ela está descobrindo, e posteriormente a construção do conhecimento. O conhecimento real, concreto, ele é construído através das experiências. A criança tem que estar em contato com o mundo, com as experiências, com a sociedade, com a família. Então, é nesse contexto, ela não é apartada disso. Aprender uma interpretação pessoal do mundo. É uma atividade individualizada, um processo ativo para Piaget, que no significado é desenvolvido com base na experiência. E o papel do professor é criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno. Ou seja, por que eu preciso saber, como educador infantil, esse desenvolvimento infantil, em que nível essa criança está? Porque eu vou ter que propor atividades dentro dessa idade, dessa faixa etária da criança. Porque se eu proponho atividades simples demais, que não promovam esse desequilíbrio, essa criança ela não vai aprender algo novo para Piaget. Ela vai sempre permanecer ela não vai ser provocada a aprendizagem, ela vai sempre permanecer naquele básico. Mas também se eu proponho algo elevado demais, difícil demais, sem conhecimento, a criança também, o nível de desequilíbrio também não vai ser compatível com o aprendizado, entende? Então, é importante a gente ter em mente isso. E como essa aprendizagem é individualizada? Para ele é o seguinte, como é uma experiência minha com o mundo, eu posso estar numa sala de aula, eu posso estar aprendendo aqui, eu estou aqui passando para vocês estão assistindo essa aula, e aí cada um vai estar absorvendo e vai aprender coisas, inclusive vai dar sentidos novos, e vai fazer links, e vai fazer coisas, e vai ter aprendizado, porque vai depender também da sua experiência pessoal, do seu nível cognitivo, de outros aprendizados que você tem. Você vai de repente dizer assim, poxa, Piaget falou isso, e teórico tal fala isso também, e dá certo, mas o teórico tal diz isso aqui que contradiz. Então vai depender disso, vai depender do seu contexto social, ou seja, da sua família, do tipo de aprendizado que você tem. Então tudo isso é levado em conta para Piaget no aprendizado. E aí Piaget ele vai desenvolver 4 fases, né? Ele vai dividir o nível de conhecimento cognitivo em 4 fases. A primeira, que é do nascimento aos 2 anos, ele fala que é a sensório-motor. A criança vai experimentando o mundo através do seu desenvolvimento inato. Sensório-motor, como assim? A criança ela começa através dos esquemas inatos, que é a sucção, ela vai mamar, ela vai tocar, ela vai se agarrar na mão da mãe. Quando ela mama, ela agarra na mãozinha da mãe. Ela começa a ter essas experiências com o mundo através dos seus sentidos inatos. O seu desenvolvimento, aquilo que já é do desenvolvimento humano normal. O desenvolvimento acontece a partir dos estímulos
Ou seja, a criança também é estimulada por esse mundo. A mãezinha pega a mão, aí ela sacode a mão do bebê, ela fala com o bebê, ela toca no bebê, o bebê toca na mãe, né? O peito. Então, há um estímulo também, a criança conversa. Então, a mãe conversa com a criança, o pai. Há um estímulo externo também para que a criança vá se desenvolver. É por isso que, às vezes, algumas crianças, eu não vou dizer que sempre, mas algumas crianças, às vezes, têm um desenvolvimento, às vezes, mais rápido de alguns sentidos, alguns esquemas. Por quê? Porque a criança, ela é estimulada de algo, escuta música, ela ouve muita música, né? Então, assim, há esse mundo que a criança é lançada, que por muitas vezes é diferente de outras, né? Então, por que a criança, às vezes, ela tem interesse por música, por filme? Porque, às vezes, dentro de casa, ela já é lançada nisso desde pequena, enfim. Pela falta de experiência anteriores de aprendizagem, a aprendizagem acontece através do ensaio da experiência, ou seja, essa criança, ela não tem aprendizagem nenhuma anterior. Ela nasceu, acabou de nascer até os 2 anos, como ela não tem nenhuma aprendizagem prévia, tudo vai se dar pela experiência. Ela está lançada agora nesse mundo, então ela vai experimentar, tudo é novo para ela. E tudo que ela está experimentando é um aprendizado para ela. E há uma construção de noção de permanência de objeto. O objeto continua a existir mesmo fora do campo de visão. Né? Para a criança, esse objeto que ela aprendeu ali, ele sempre permanece, mesmo que ele não esteja vendo. A segunda fase que ele fala, Piaget, que é dos 3 aos 7 anos, é a pré-operacional. É uma fase um pouco mais complexa, porque ela tem mais pontos dentro dela. Não só Piaget, quando a gente for ver Freud, também Freud ele vai falar um pouco mais dessa fase de desenvolvimento, porque é onde a criança tem muitos aprendizados dentro desse período de desenvolvimento. Segundo Piaget, a aquisição da linguagem é fundamental para o desenvolvimento da inteligência, né? Visto que é a partir dela que a criança adquire a função simbólica e a capacidade de empregar símbolos e signos para representar os objetos. Ela vai saber que aqui é um copo, que é uma boneca. Então, a linguagem, ela é fundamental para nos constituir como humanos, né? Para nos comunicarmos, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Não só Piaget vai dizer isso, mas outros teóricos. Essa fase é marcada pelo jogo simbólico e manipulação de símbolos. Como assim? A criança, ela pega a boneca é a filha dela, tudo é muito marcado por símbolos, é a espada que ela brinca pela brincadeira, pelos jogos. Então, é uma fase de desenvolvimento onde é usado muito o simbolismo, tudo é muito simbólico e é essa manipulação realmente de símbolos que a gente vai perceber, só em olhar as crianças a gente percebe que há isso, que existe isso. E a criança vai aprendendo através disso, o desenvolvimento dela. Início da habilidade de conservação, classificação e agrupamento. A criança vai aprender a classificar e agrupar homens, meninos, mulheres, né? Ela começa a fazer essa divisão. Às vezes na sala de aula a gente tem aquelas tarefinhas de dividir em grupos, bota as maçãs no grupo tal, nos desenhos, né? A laranjinha no grupo tal, as cores. Então a criança, ela vai começando a fazer essa divisão, esses processos cognitivos de saber agrupar. E aí vem nessa fase, porque é dos 3 aos 7 aninhos, né? Essa fase também, ela é dividida em 2 momentos, né, com características distintas, que é o pré-conceitual e o intuitivo. O pré-conceitual é o animismo, que ela vai atribuir características psicológicas a objetos e a fenômenos naturais, que a boneca é minha filha, a boneca chora, ela sofre, então assim, ela não faz essa distinção, né? O realismo, ela entende do seu ponto de vista, a todos os pontos de vista. Então, a criança, para ela, é o ponto de vista dela, porque ela não consegue fazer essa distinção do que é o dela, o que é do outro. Então, é o ponto de vista dela, é o realismo, ela entende do ponto de vista, é o meu. Então, assim, eu estou entendendo a parte do meu mundo, do meu ponto de vista. Por isso que ela é tão egocêntrica, a criança, nessa fase, porque ela não consegue fazer muito essa distinção. O artificialismo, né? Fenômenos naturais provocados por humanos. Egocentrismo, como eu disse, a tendência de relacionar o que acontece aos seus sentimentos e ações. Então, a criança, tudo está muito voltado ali para ela. A criança, nessa primeira fase, que é dos 2 aos 4 anos, que é o pré-conceitual, tá? E o segundo, que ele vai dividir, que é o pensamento intuitivo, que já acontece dos 4 aos 6 anos, que já é outra fase de desenvolvimento que está dentro do pré-operacional. Está tudo bem dividido nos slides e na apostila de vocês. É a centração, que ela vai dar uma resposta, observa quando há um aspecto de uma situação. A criança, ela já começa a fazer esses processos. Raciocínio transdutivo. É o raciocínio do particular para o geral. Sem rigor lógico. Ela não tem muito rigor lógico, mas ela consegue já fazer essas associações do que é o particular para o geral.
do que é o meu, do que é o nosso, ele já consegue fazer esses esquemas, mas ele não consegue ter um rigor muito lógico nisso. Né? Ele às vezes se confunde, porque isso é característica da criança, mas ele já consegue, a criança ela já começa a generalizar as coisas. Dificuldade de transformação, o pensamento ele é estático, ele vai estar sempre no presente. Você às vezes vai conversar com a criança, mais ou menos, sempre é o hoje, né? Ela tem dificuldade de entender o que é amanhã, o que é o ontem, o que é daqui a um mês, ela não vai conseguir associar essa diferenciação de tempo. O sincretismo, ela não separa diferentes aspectos de uma situação. Tenta explicar fatos misturando realidade e fantasia. E aí ela vai fazer esse sincretismo do monstro, ela vai contar a história, o monstro estava no armário, e aí ela vai contar uma história, e tudo isso ela faz essa mistura do que é fantasia e do que é realidade, né? E é por isso que é importante, às vezes, quando a gente vai ouvir uma criança, seja numa sala de aula, ou num consultório, seja o que for, a gente tem que perceber isso, porque a gente não pode dizer, isso é mentira, né, da criança, a criança está mentindo. Dentro dessa faixa etária da criança, é o modo como ela tem de se expressar. A gente precisa entender isso. É o modo como ela tem de ver o mundo e de se expressar. Então, eu preciso tentar alcançar essa linguagem da criança, tentar entender o que ela quer me dizer, mesmo através desse sincretismo, né? Dessa confusão que ela faz entre o que é real, imaginário, do que é simbólico, porque ela às vezes quer me dizer algo e é dentro dessa limitação que ela tem. Dificuldade de classificação, né? Ela tem dificuldade, sim, ela faz classificações, mas ela tem dificuldade de distinguir classes de objetos, situações, e ainda é uma dificuldade para ela. Ela consegue fazer essas distinções, mas ela não consegue distinguir de forma tão específica, às vezes, qual é o menor, qual o maior, qual que tem menos conteúdo, qual que tem mais conteúdo, essas classes, né? Então, assim, há questões que são mais específicas que a criança vai ter dificuldade. E dificuldade de seriação. Dificuldade de ordenar ou de classificar coisas em séries, né? De fazer séries de classificar coisas em séries que a gente, como quando vai ficando maior, a gente vai ter como classificar. Classifique tudo que começa com a letra A, que começa com a letra B, ou que começa com A, B. Então a gente faz essas seriações, a criança ela vai ter dificuldade desse raciocínio. Dos 7 aos 12 anos, a gente vem com um operatório concreto, né? Piaget vai dizer que é o desenvolvimento do pensamento lógico concreto. A criança ela já parte para um outro processo, já bem mais avançado. Construções e regras estratégicas para compreender o mundo. A criança ela tem um desenvolvimento cognitivo bem maior. Ela maneja mentalmente as representações, ela possui dificuldades com os conceitos abstratos. Abstrações ela vai ter dificuldade, mas ela consegue fazer já construção de regras estratégicas, né? Por exemplo, jogos de regrinhas, ela consegue um banco imobiliário, ela consegue fazer um jogo. Agora, conceitos muito abstratos, fazer associações de coisas muito que não são dadas ao que está aqui no prático, no concreto, a criança ainda vai ter dificuldades, porque isso depende muito, às vezes até um adulto tem dificuldade, quem dirá uma criança, né? Habilidade nas operações matemáticas, né? Porque é mais concreto, é mais prático, 1 mais 1 são 2, né? E ordenação seriada e pensamento intuitivo, ela começa a desenvolver. Então, essas habilidades, ela começa. E depois dos 12 anos, ela vai começar a manipular representações abstratas, desse pensamento que já parte para questões de noção de mais filosóficas, mais mesmo da abstração do pensamento, de fazer associações, né? Compreender conceitos abstratos como raciocínios matemáticos, né? Coisas mais profundas, pensamentos embasados na lógica dedutiva, né? Isso aqui, Piaget, ele vai fazer essa divisão, tá bom? E aí agora a gente vai entrar no sócio-interacionista Vygotsky.